Olá, alunos, nós vamos dar continuidade para terminar aqui a matéria de diabetes mellitus. Hoje nós vamos tratar dos hipoglicemiantes orais. Nós vimos na última aula sobre a insulina, e sobre algumas características do diabetes. Importante vocês lembrarem e estudarem bem aquela outra matéria para a gente poder entender as causas do diabetes mellitus que a gente já explicou. Se o paciente tem um defeito na ação da insulina, ou se o paciente tem um problema na secreção da insulina, ou se o paciente tem os dois problemas. Sendo que o problema relacionado à secreção de insulina também pode estar relacionado à produção de insulina. Aí, nesse caso, a gente já viu os medicamentos que a gente vai usar, que é a administração direta de insulina. Vocês têm que revisar aquela última aula para poder entender agora os medicamentos que a gente vai utilizar. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandar no e-mail ou para representante da turma. Importante que esse material já foi enviado para vocês e exercícios referentes a esse tema também vão ser enviados. Hoje nós vamos falar sobre os hipoglicemiantes orais, ou seja, os medicamentos que o paciente vai tomar por via oral para o tratamento do diabetes. Os hipoglicemiantes orais são medicamentos direcionados, produzidos, sintetizados para o diabetes tipo 2. Pode ser que algum desses medicamentos tenha ação no diabetes tipo 1. Isso vai a critério médico e clínico de acordo com o histórico do paciente. Os antidiabéticos disponíveis no Brasil hoje são os secretagogos de insulina, os sensibilizadores de insulina e os moduladores da absorção de nutrientes no trato gastrointestinal. São 3 classes de hipoglicemiantes: secretagogos, sensibilizadores e moduladores de absorção do trato gastrointestinal. Dentro dessas 3 classes, nós temos outros medicamentos, outras subclasses que vão dar nome aos medicamentos e a ação que eles fazem. Os secretagogos de insulina eles vão ser utilizados quando o paciente tem uma dificuldade, um defeito na secreção da insulina, e nós vamos dividir depois em subclasses em sulfonilureias, metiglinidas, inibidores de DPP-4 e incretinominéticos. Os sensibilizadores de insulina são utilizados quando o paciente está com uma tolerância reduzida à glicose ou uma resistência à insulina. Nós temos 2 subclasses que são as biguanidas e tiazolidinedionas. E nos casos do paciente que pode ter um ou outro e colocar como uma associação, que é um medicamento mais novo, um modulador de absorção de nutrientes do gastrointestinal, do trato gastrointestinal, que nesse caso a subclasse dele é o inibidor da alfa-glicosidase. Vamos começar então com os secretagogos de insulina. Os secretagogos de insulina são medicamentos que promovem o aumento da secreção de insulina pelas células beta do pâncreas. Ou seja, o pâncreas do paciente produz a insulina e ele não está sendo liberado de forma correta. Com o passar do tempo, também esse pâncreas que não libera insulina de forma correta vai reduzir a sua eficácia de produção de insulina. Então, o uso do medicamento secretagogo de insulina vem exatamente promover o aumento da secreção de insulina pela célula beta pancreática. As funções deles, vocês vão ver que apesar das subclasses, quase todas vão estar relacionadas a esse aumento da secreção de insulina pelo pâncreas. A primeira subclasse dos secretagogos são as sulfonilureias. Quais fármacos pertencem a essa subclasse? Clorpropamida, glibenclamida, glicazida, glipizida e glimepirida. Todos esses fármacos são
sulfonilureias secretagogos de insulina, que tem a função de estimular o pâncreas a produzir mais insulina, estimular o pâncreas a secretar essa insulina produzida e ajudar o organismo a utilizar a insulina que produz. Além de estimular o pâncreas a produzir e secretar a insulina, o medicamento também é um auxiliador na utilização da insulina que foi produzida e secretada. Algumas características são importantes desses medicamentos, que para que o comprimido exerça sua função, o pâncreas do paciente precisa reproduzir alguma insulina. Se o paciente não produz insulina, esse medicamento não vai fazer ele passar a produzir e não vai conseguir secretar, porque se não tem insulina no pâncreas, não adianta tomar o medicamento que ele não vai conseguir ser secretado. Pode ser administrado uma vez ao dia. Normalmente, a administração desse medicamento é feita antes do café da manhã, ou também pode ser utilizado 2 vezes ao dia. A gente vai mudar o horário dele para ser antes do almoço e antes do jantar. Alguns efeitos colaterais desses medicamentos são hipoglicemia, dor de estômago, coceira e ganho de peso. Então, sempre é importante observar. O paciente que começou a fazer o tratamento com sulfonilureia, seja qual for ela, e apresenta esses efeitos colaterais, é importante sempre associar o efeito ao medicamento. Então, a gente pode estar achando que o paciente está com uma doença adicional e ele não está. Ele está com uma reação, um efeito adverso, um efeito colateral do medicamento que ele começou a tomar para o diabetes. Então, o paciente pode apresentar um ou mais desses sintomas ou também não apresentar nenhum deles. Isso depende de pessoa para pessoa, tá bom? A segunda subclasse dos secretagogos de insulina são os medicamentos chamados de metiglinidas. Eles continuam sendo promotores do aumento da secreção de insulina pelas células beta do pâncreas. Os fármacos que representam as metiglinidas são repaglinida e nateglinida. São medicamentos que a gente tem pouco contato com ele. Alguns medicamentos para diabetes são medicamentos mais caros, então não é sempre que eles são primeira escolha para utilização também não. A função dele é ajudar o pâncreas a produzir mais insulina após as refeições, diminuindo a glicemia no sangue. Esses fármacos metiglinidas têm início de ação rápido e uma duração curta. Ele diminui a glicemia no sangue em cerca de 1 hora após ingerida e é eliminada na corrente sanguínea em 3 a 4 horas. Por isso, recomenda-se tomar a medicação 30 minutos antes das refeições e suspendê-la caso o paciente pule uma refeição. Por exemplo, o paciente vai alimentar, o caso da insulina de ação rápida. Se o paciente vai tomar ela imediatamente antes, 30 minutos antes da refeição, ele não pode deixar de fazer essa refeição, porque senão ele pode ter um efeito colateral importante de hipoglicemia e passar mal de forma grave. Então, se for usar metiglinida, ele tem que ser tomado 30 minutos antes das refeições e essa refeição não pode ser pulada, não. Se ele for pular uma refeição, ele não pode tomar o medicamento. O efeito colateral mais importante dele é a hipoglicemia, porque se você não alimenta, porque a ação da metiglinida é ajudar o pâncreas a produzir mais insulina após uma refeição. Se o paciente não for fazer a refeição, ele vai ter uma hipoglicemia. Então, no caso, o efeito colateral mais importante é a hipoglicemia e ela também pode vir acompanhada de ganho de peso. São características, efeitos adversos importantes da gente guardar para caso a gente venha tratar um paciente de diabetes. A terceira classe do secretagogos de insulina são os inibidores de DPP-4. Quais são esses fármacos? Vidagliptina, sitagliptina, saxagliptina e linagliptina. A função dele é atuar melhorando a ação das incretinas, que são hormônios que agem de modo fisiológico
para manter os níveis glicêmicos controlados. São fármacos mais modernos, mais novos, mas que têm um preço, um custo muito alto para o tratamento mensal do paciente. Então, a gente tem esses inibidores de DPP-4 que são importantes, são medicamentos eficazes no tratamento de diabetes mellitus, mas a gente tem uma grande dificuldade nela em relação à questão de custo do tratamento. Esses fármacos inibidores de DPP-4, eles têm menos efeitos colaterais, como, por exemplo, ganho de peso e hipoglicemia. É muito raro um paciente que usa esses medicamentos relatar hipoglicemia. O tratamento com esses fármacos é mais seguro também. E o ganho de peso também dele é mais raro. Ele pode ser administrado em dose única diária a qualquer momento do dia, não somente quando a glicemia está elevada. Podem ser combinados com outros medicamentos, como a metformina, sulfonilureia e tiazolide de dionas. Pode ser utilizado um inibidor de DPP-4 com outro medicamento, caso o paciente precise de um estímulo, de uma promoção de secreção de insulina maior do que o inibidor de DPP-4 consegue realizar. Tá bom? Quando associada à sulfonilureia, há maior risco de ocorrer hipoglicemia, não tanto pelo inibidor de DPP-4, mas muito pela associação com a sulfonilureia. Lembrando que sulfonilureia são os medicamentos mais comuns que a gente viu primeira subclasse, clopropamida, glibencamida, glicazida, glimepirida, glipizida, todos esses são sulfonilureias. Nesse caso, o efeito colateral dele está mais relacionado à sulfonilureia e menos ao inibidor. Então, sempre que o paciente usar qualquer sulfonilureia junto com o inibidor de DPP-4, tem que orientar o paciente e monitorar para que ele não tenha hipoglicemia associada. No caso, o ideal é usar as doses de sulfonilureia mais baixa. Por exemplo, um exemplo clássico é a glimepirida, associada, por exemplo, à vidagliptina. O paciente que vai usar a associação não precisa usar a glimepirida de 4 mg, ele pode usar a glimepirida de 2 ou até mesmo a de 1 mg em doses reduzidas, para evitar que o quadro de hipoglicemia aconteça com frequência. Bom, a próxima subclasse são os incretinominéticos. Os exemplos dessa classe, ezenatida e liraglutida. É uma classe nova de medicamento ainda muito pouco utilizada. Ela tem uma função de ligar um receptor do pâncreas chamado GLP-1. O efeito incretina ocorre porque o GLP-1 estimula a secreção de insulina, além de inibir a secreção de glucagon. Lembra que o glucagon é o hormônio que eleva a glicemia sanguínea. Então, quando a gente pega um incretinominético, ele tem uma ação dupla de estimular a secreção da insulina e inibir a secreção do glucagon. Muitas vezes, o paciente ele tem um aumento de glicemia porque quando vai ser feito um exame laboratorial de glucagon, nós vemos que ele está com esse hormônio, glucagon, elevado. Então, mesmo que ele tenha insulina suficiente fazendo a glicose entrar na célula, ele também tem glucagon elevado, fazendo com que a glicose, a reserva de energia glicogênio, seja metabolizada em glicose e volte para a corrente sanguínea. Então, fica uma briga entre a insulina e o glucagon e que vai desregular os níveis normais de glicemia no sangue. Quando se usa esse medicamento, tem a lentificação, né, do esvaziamento gástrico e um aumento da sensação de saciedade. Por isso, esses fármacos começaram a ser usados de forma muitas vezes incorreta, como autoprescrição. O termo correto é autoprescrição, que a gente hoje usa o termo de automedicação, mas tem uma diferença nesses dois termos, porque o paciente ele comprava esse medicamento para poder perder peso.
exatamente porque o efeito dele ao regular essa ação insulina-glucagon é reduzir o esvaziamento, lentificar o esvaziamento gástrico. Como o esvaziamento gástrico está reduzido, está lentificado, a pessoa passava a sentir sensação de saciedade, por isso às vezes alimentava menos, comia menos e perdia peso. Então ele foi utilizado de forma incorreta na autoprescrição por pacientes que queriam apenas perder peso. Gente, sempre importante nunca utilizar esses medicamentos para uso que a gente chama de off-label, ou seja, fora do que é especificado, que é um medicamento para diabetes. Nunca utilizar sem acompanhamento médico. O médico tem que avaliar o risco-benefício de utilizar ele para um uso off-label, um uso fora do padrão. Porque às vezes a pessoa não tem nenhum problema de glicose, usa esse medicamento para poder perder peso e passa a ter problemas graves porque ele vai estar regulando ali questões da insulina e do glucagon. Quem não tinha nenhum problema passa a ter problema e às vezes não consegue nem emagrecer tomando medicamento. Então, sempre é importante buscar orientação profissional. Esses medicamentos eles devem ser vendidos apenas com prescrição médica, mas não precisa reter a receita. Então, consegue por muitas vezes comprar esse medicamento sem apresentar a receita. Essas ações são glicose dependentes e apenas observadas em condições de hiperglicemia. Os efeitos fisiológicos do GLP-1 contribuem de modo importante para o controle da glicemia tanto no período pós-prandial quanto em jejum e estão diminuídos nos portadores de diabetes mellitus tipo 2, ou seja, o paciente diabetes que é diabético do tipo 2, ele tem os efeitos fisiológicos do GLP-1, desse receptor do pâncreas, reduzidos. Então, quando a gente ativa esse receptor através do medicamento, o paciente vai ter um controle da glicemia de forma mais correta e de forma mais contínua. Tanto é que ele vai dar esse controle de glicemia tanto em jejum quanto após a alimentação e ele tem um efeito interessante e bem atual hoje para os pacientes diabéticos do tipo 2. Essa última classe incretinominético fecha os 4 secretagogos de insulina. Tá? Lembra? Sulfonilureias, metiglinidas, inibidor de DPP-4 e incretinominético. São os 4 secretagogos de insulina disponíveis no Brasil. Agora, nós vamos falar sobre os sensibilizadores de insulina. Esses medicamentos, eles diminuem a resistência das células à insulina, aumentando o metabolismo da glicose. Ou seja, o paciente ele é resistente, ele produz a insulina, ele secreta a insulina, mas essa insulina apresenta uma resposta abaixo, uma resposta fisiológica, biológica abaixo do normal, que a gente chama de resposta biológica subnormal. Por isso, o paciente precisa tomar um medicamento que vai sensibilizar as células para que a insulina consiga se ligar no receptor de insulina e a glicose entrar dentro da célula para ser armazenada na forma de energia, tá? De glicogênio. Nós temos 2 classes de sensibilizador de insulina. A primeira são as biguanidas. O fármaco pertencente à classe biguanida é a metformina. É o fármaco de primeira escolha e é o fármaco hoje mais utilizado por pacientes diabéticos. A função da metformina, que é uma biguanida, é reduzir a resistência à insulina, facilitando o transporte de glicose do sangue para dentro da célula. Age independente da produção de insulina do paciente. Esse fármaco não estimula a secreção de insulina, por isso não causa hipoglicemia, exceto quando associado a outros medicamentos, principalmente os secretagogos. Aí pode ser que vai causar
uma hipoglicemia, mas não por causa da metformina, e sim por conta da associação com outros medicamentos. Além de facilitar a ação da insulina no organismo, a droga também ajuda a reduzir os níveis de colesterol e triglicérides. Por isso que é um medicamento de primeira escolha e importante para o paciente que sofre de síndrome metabólica, onde o paciente às vezes ele é hipertenso, diabético e tem dislipidemia ou hipercolesterolemia, com aumento dos níveis de colesterol total e frações, principalmente LDL, e com aumento dos níveis de triglicérides. Lembrando que o excesso de glicose no sangue pode ser metabolizado na molécula de triglicérides, porque a glicose faz parte da molécula de triglicérides. Então, o excesso de glicose pode levar a um aumento do triglicérides. A gente já falou isso na última aula. Então, o medicamento metformina pode ter um efeito importante também na redução, de ajudar a reduzir os níveis de colesterol e triglicérides associados a outras terapias ou a outros meios como dietas e atividade física também. Pode ser administrado de 2 a 3 vezes por dia, junto com as refeições ou em dose única. É importante administrar ele junto com alguma refeição, principalmente por causa dos efeitos colaterais, que são náusea, diarreia, dor de estômago, fraqueza, dificuldade para respirar ou gosto metálico na boca. Quando a metformina ela é administrada junto com alimento, esses efeitos adversos são bem reduzidos, são efeitos que podem ser bem controlados. Para a metformina, nós temos uma variação na forma farmacêutica de comprimido. Nós temos metformina comprimido revestido, comprimido que a gente vai falar o comprimido comum, e a forma farmacêutica comprimido de liberação prolongada. Sendo que a diarreia ocasionada nos pacientes que fazem uso de metformina pode ser reduzida ou eliminada por completo com a substituição da metformina comprimido revestido por metformina de liberação prolongada. Caso o paciente comece, por exemplo, utilizando metformina 500 mg e passa a ter crises de diarreia constante, e vocês pegam esse paciente na atenção primária ou cuidando dele em casa, hospital, asilo, vocês podem associar que essa diarreia pode estar associada ao uso da metformina comprimido comum, comprimido revestido. E pode solicitar ao médico que ele reveja a terapia e considere a substituição do medicamento comprimido revestido por comprimido de liberação prolongada, e o médico vai fazer os ajustes necessários de dose, de tempo de administração, tudo de acordo com a clínica do paciente, com o estado clínico do paciente. É importante que, se o paciente apresenta esses efeitos colaterais após começar um tratamento de diabetes, vocês orientem e ajudem esse paciente. Por quê? Se o paciente continuar com diarreia, ficar com fraqueza, ficar com gosto ruim na boca, parar de alimentar, tudo isso vai fazer com que o paciente não adere ao tratamento. A falta de adesão ao tratamento vai levar o paciente a abandonar o tratamento e a não ter o controle adequado do diabetes, levando a complicações importantes. Então, oriente o paciente para que ele, caso apresente alguma dessas reações, se adapte com o uso dele ou troque o medicamento junto com o médico para ele não abandonar o tratamento. O paciente chegou reclamando de gosto metálico na boca porque está tomando a metformina em jejum, isso vocês mesmos podem fazer. Pede ele para poder tomar a metformina junto com o alimento. Se o gosto metálico na boca não melhorar, aí ele tem que procurar o médico que prescreveu o medicamento para ele, tá bom? Diabéticos com problemas
renais e os que ingerem bebidas alcoólicas mais de 2 vezes por semana não devem tomar metformina. Então, é uma contraindicação. O paciente é diabético e tem problema nos rins, não deve usar metformina. Só se o médico avaliar que o benefício do tratamento do paciente diabético com problema renal usando metformina é muito superior ao risco dele usar metformina. Mas é uma contraindicação importante que se o paciente tem problema renal, não deve usar metformina. Pacientes que ingerem bebida alcoólica mais de 2 vezes por semana, quantidades elevadas, também não devem tomar metformina, que não vai ter o efeito desejado e pode ter complicações. Em alguns casos, a metformina deve ser suspendida por certo período em caso de um paciente que vai submeter a algum tipo de cirurgia. Isso tem que ser conversado com o médico que vai fazer a cirurgia ou um exame envolvendo contraste. O paciente vai aplicar contraste no exame, por exemplo, de ressonância. Tem que olhar no local que vai fazer o exame, se é necessário parar e por quanto tempo parar de tomar a metformina para a gente não ter nenhuma reação adversa importante com o paciente que toma a metformina e que vai fazer o exame com contraste. A segunda classe de sensibilizador de insulina são o medicamento da classe de tiazolidinedionas. É um nome grande, tiazolidinedionas. Como ele só tem um medicamento, a gente quase que não guarda esse nome todo. A gente sabe que o fármaco que vai ser o representante junto com a metformina do sensibilizador de insulina é a pioglitazona. Qual que é a função da pioglitazona? Praticamente a mesma da metformina. Reduzir a resistência à insulina, facilitando o transporte da glicose do sangue para dentro das células. Esse medicamento ele pode ser administrado uma vez por dia e, se for ingerido como único medicamento para diabetes, normalmente não causa uma queda muito grande de glicose no sangue. Os efeitos colaterais mais importantes da pioglitazona são ganho de peso, anemia, inchaço nas pernas e tornozelos. Novamente, vem uma parte muito importante de vocês como atenção primária, que pode trabalhar em PSF. Observar paciente que chega logo depois de prescrição de diagnóstico de diabetes mellitus, prescrição de pioglitazona, chega com inchaço nas pernas e tornozelos, pode não estar relacionado com retenção de problemas cardiovasculares ou hipertensão, pode estar relacionado como um efeito adverso da pioglitazona. Então é sempre importante perguntar ao paciente qual medicamento ele usa. Se o paciente não sabe que medicamento ele usa, ele tem que levar as caixinhas de medicamento para essa triagem, para essa consulta. Um grande erro que a gente comete hoje é que quando vai consultar não sabe o nome dos medicamentos ou não leva por escrito, ou não leva a caixinha do medicamento para poder ver. E aí começa a ter interações, passar medicamentos que às vezes são iguais, ou não associar um evento adverso do medicamento, porque não sabe que o paciente toma aquele medicamento, e achar que o paciente está com outra doença. Imagina, o paciente que chega inchado, com os tornozelos grossos e inchados no consultório, e não conta para o médico que toma pioglitazona, o médico nunca vai associar que pode ser um efeito adverso, vai achar que é uma outra patologia, uma outra doença. Para vocês também, mesma coisa. Que vai chegar numa triagem ali que vocês precisam encaminhar para o médico no posto de saúde ou no hospital e vocês não vão conseguir entender que o medicamento pode estar causando um efeito adverso na pessoa e não que o paciente tem uma segunda, terceira, quarta doença aí associada, tá bom? Então, cuidado que às vezes o paciente não tem uma doença, o paciente tem um efeito adverso de algum medicamento que ele usa para tratar uma outra doença. Tudo isso precisa ser bem avaliado, bem analisado para a gente não cometer erros. É importante verificar os níveis da enzima hepática regularmente e imediatamente avisar o médico na presença de qualquer sinal de doença no fígado, como náusea, vômito, dor de estômago, falta de apetite, fadiga, amarelamento da pele no branco dos olhos ou urina de cor escura.
Caso aconteça essas situações, pode ser relacionado ao uso do medicamento, tem que fazer a suspensão do uso e avisar imediatamente o médico para poder verificar danos hepáticos ou algum problema hepático também, que tem que tomar cuidado no uso de pioglitazona em pacientes com problemas hepáticos. Atentar ao uso de pílulas anticoncepcionais, pois o medicamento pode reduzir a eficácia do contraceptivo, aumentando o risco de gravidez indesejada. Então, uma reação adversa importante, uma interação medicamentosa importante se o paciente usa pioglitazona e anticoncepcional, atentar que pode ter uma redução do efeito do contraceptivo aí. Então, precisa fazer uma avaliação médica do uso dos dois em conjunto. Por fim, nós temos os moduladores da absorção de nutrição do trato gastrointestinal. Essa classe de medicamento retarda a absorção de carboidratos, diminuindo os níveis de glicose sanguínea pós-prandial. Nós temos apenas uma classe de modulador de absorção gastrointestinal, que são os inibidores de alfa-glicosidase. O fármaco é a acarbose. A função da acarbose é bloquear as enzimas que digerem os amidos provenientes dos alimentos. Assim, o medicamento diminui a velocidade de absorção da glicose que vem dos alimentos, principalmente logo após as refeições. Se administrado como única droga para tratar o diabetes, normalmente não provoca hipoglicemia. Pode ser ingerido antes das refeições e os efeitos colaterais mais comuns são problemas de estômago, como gases, distensão abdominal e diarreia, mas geralmente desaparecem após um período usando a medicação que o organismo vai se adaptar. Esse a gente não fala que é um medicamento natural, não, mas ele é um medicamento que vai estar agindo de forma mais nas questões alimentares, essa redução de absorção da glicose que vem dos alimentos, e ele tem uma ação também conjunta com outros, pode ser utilizado junto com outros medicamentos, que pode ser interessante para o paciente conseguir uma redução maior dos níveis de glicose. Importante para a gente finalizar. Nem sempre o paciente vai usar um medicamento apenas. Hoje, via de regra, começa um tratamento de uma intolerância à glicose, de uma resistência à insulina, com um sensibilizador de insulina, que no caso o mais comum é metformina. Mas pode ser necessário, às vezes, começar com 1 ou 2, 3 medicamentos só de uma vez. Isso é critério clínico dos exames que ele vai apresentar. Pode ser que o paciente use insulina e outros medicamentos associados. Vai depender da quantidade, da produção de insulina que o paciente tem pelo pâncreas. Muitas vezes vai parecer estranho, mas o paciente usa um secretagogo de insulina e usa também a insulina por aplicação direta, porque o pâncreas do paciente ainda produz um pouco de insulina, mas não é uma quantidade suficiente. E mesmo ele tomando um secretagogo, ainda não consegue uma quantidade suficiente e ele precisa aplicar doses de manutenção da insulina de forma direta. Pode acontecer. O paciente pode não ter nenhuma produção mais de insulina e por isso necessitar exclusivamente da insulina por via subcutânea, por injeção direta. Mas mesmo assim ele também pode precisar de um sensibilizador. Talvez as células desse paciente vão ter algum tipo de resistência e precisa ser sensibilizada com o uso, por exemplo, de metformina ou pioglitazona. Então, é comum também essa associação de medicamentos, tá? Então, não é necessário apenas um medicamento. Pode acontecer a associação de um ou mais medicamentos e insulina no tratamento de diabetes. Por isso que é importante sempre observar e fazer os controles adequados para ver qual medicamento está sendo eficaz e como que ele vai utilizar esses medicamentos, tá bom? Então, essa parte de diabetes mellitus a gente encerra aqui, vendo as insulinas
e os medicamentos de via oral para o tratamento de diabetes. Até a próxima aula, então, gente.